pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma etapa? Então tá. Uma das primeiras perguntas que os médicos escutam ao anunciar a gravidez é: qual será a data do nascimento do bebê? Então assim, a gestante chega na sua primeira consulta, a primeira coisa que ela fala: quando que o meu neném vai nascer, né? Então, nada mais natural do que ter essa ansiedade para saber logo e começar a planejar e preparar para a chegada do novo membro da família. No entanto, para que essa informação possa ser dada com a mais proximidade possível, é necessário também a atenção da futura mamãe aos primeiros sinais de gravidez. E o que ajudará muito é determinar a data provável do parto. A DPP é a sigla utilizada para a data provável do parto. Quando a mulher descobre que ela está grávida, um novo universo se apresenta frente a ela. E o universo da gravidez e toda a sua linguagem repleta de termos técnicos e siglas. Dentre estas, duas das mais conhecidas são DUM, data da última menstruação, e IG, idade gestacional. Ambas são importantes porque estabelecem coordenadas temporais para a gestação, o que possibilita o acompanhar o desenvolvimento do bebê durante o pré-natal, verificar se está de acordo com o esperado e, além disso, a data da última menstruação vai ajudar também a antecipar a data provável do parto, para que a gestante se programe. Data da última menstruação. O que é a sua importância? É como explicar o próprio nome, a data aproximada do que iniciou o último ciclo menstrual da mulher antes da gestação. Através dela será possível estimar quando o bebê irá nascer e preparar todos os exames baseando-se nesta data. O primeiro médico a utilizar a data da última menstruação com o intuito de monitorar a gestação foi um alemão, Franz Nagel, acho que é assim que pronuncia, ainda no século XVIII, que estimou a data provável do parto em 9 meses e 7 dias, depois da última menstruação. Por isto, este cálculo recebe esse nome. Atualmente, este método é recomendado pelo Ministério da Saúde, por ser financeiramente acessível e muito confiável, com margem de erro relativamente estreita. A data da última menstruação será determinante na gravidez, pois não é comum que as mulheres saibam exatamente qual foi a relação sexual que originou a gestação, muito menos em que dia que aconteceu. Desta forma, estima-se as datas pela última menstruação, considerando que a mulher possua um ciclo menstrual regular. O que fazer se as datas do ultrassom são diferentes da data da última menstruação? É muito comum esse tipo de situação ocorrer. As semanas calculadas pelo ultrassom não coincidem com os cálculos baseados na data da última menstruação. Desse modo, o médico orienta a seguir uma ordem de escolha que pode ser: ultrassom realizado nos primeiros 3 meses de gestação, a data da última menstruação e um ultrassom realizado entre a quarta e o 6º mês de gestação. A divergência ocorre pois o corpo da mulher, assim como qualquer outro organismo vivo, não é um sistema fixo, que não atrasa ou varia suas situações. Assim, as datas calculadas por essas medidas serão próximas,
mas as variações são possíveis. A data calculada pelo exame será exata para o nascimento do bebê? Definitivamente não. Por quê? Como explicamos, muitas variáveis podem influenciar e não havendo uma metodologia de cálculo totalmente exata. Então, assim, não tem como a gente pegar e falar exatamente vai ser esse dia. A gente vai colocar aí, vai calcular algo aproximado, porque cada organismo é um organismo único, vai estar reagindo de uma forma diferente. A data calculada pelo casal e pelo médico é uma data aproximada e o seu uso é exclusivamente para estimar os períodos gestacionais. Isso é essencial para que a gravidez ocorra sem problemas. O médico também utiliza essa data aproximada para estimar se o bebê nascerá com muita antecedência ou muito depois do normalmente previsto. Porém, na realidade, o nascimento em geral pode ocorrer até 3 semanas antes desta data e no máximo até 2 semanas após. Então, vai lá estar uma data prevista do parto. Vai acontecer exatamente naquele dia? Pode até ser que aconteça, mas é difícil. Então, podendo antecipar até 3 semanas ou 2 semanas após essa data. É comum dizer que a gravidez dura 9 meses, é uma eternidade. A medida do diâmetro do saco gestacional, a partir da 5ª semana, e a medida do CCN, que é comprimento cefálico nádegas, entre a 6ª e a 12ª semana, determinam a DPP, com uma margem de erro de aproximadamente uns 3 dias. Como calcular a data provável do parto? Para saber o dia em que o bebê vai nascer, é necessário que a gestante saiba a data da sua última menstruação, também chamada de DUM, que corresponde ao primeiro dia da sua última menstruação. Também é possível calcular a data provável do parto caso a mulher não se recorde da última menstruação. Porém, o período do mês em que ela ocorreu deve ser conhecida. Quando a gestante sabe a data da sua última menstruação, vai escrever no papel. Então, vamos fazer o seguinte, gente. Coloca aí, pega um papel, uma caneta e vocês vão seguir passo a passo. Coloca no papel a data da última menstruação. Então, coloca lá data, mês e ano. Se a data da última menstruação for em janeiro, fevereiro ou março, você vai somar 7 no dia. Então, lá tá lá. Data da última menstruação, dia 10. Então, você vai somar o 7 com o 10. Vai somar o 9 com o mês. E o ano vai ser mantido. Então, a data provável do parto será 17/10/2018. Vamos lá novamente. Data da última menstruação, 10 de janeiro de 2018. O mês não está entre janeiro, fevereiro e março? Então, a gente aplica qual a regra? Coloca a data da última menstruação, coloca mais 7 embaixo da data, o mais 9 embaixo do mês, o resultado repete o ano, o resultado vai ser a data provável do parto. Observe se o dia somado ultrapassar 30 ou 31, dependendo do mês, porque tem mês que é 30, tem mês que é 31. O saldo restante deverá ser considerado no mês seguinte. Se fosse, por exemplo, 32, se o resultado desse 32 de outubro de 2018, por exemplo, a data do parto seria
1º de 11 de 2018. Se a data da última menstruação for de abril a dezembro, então a gente vai fazer de uma outra forma. Nós vamos somar o 7 ao dia e vamos diminuir o 3 menos 3 no mês. E vamos acrescentar o número 1 ao ano. Então, coloca no papel lá, data da última menstruação, 10 de maio de 2018. Lembrando que é a partir de abril, então nós vamos acrescentar mais 7 embaixo do 10. Vamos colocar menos 3 embaixo do mês 5, que é a data da última menstruação. E vamos acrescentar mais 1 no ano. Então, a data provável do parto será 17/2 de 2019, tá? Se vocês pegarem, de acordo com o que vocês assistirem o vídeo, e colocar no papel, vocês vão conseguir entender. Mas mesmo assim, vocês, se ter dúvida, entre em contato comigo e a gente faz junto, tá bom? Me chama no particular. Observe, se o dia somado ultrapassar 30 ou 31, dependendo do mês, o saldo restante também deverá ser considerado no mês seguinte. Quando a data da última menstruação é desconhecida, mas o período do mês em que ela ocorreu é conhecido, consideram-se as seguintes datas. Foi mais ou menos no início do mês, mas não sei exatamente em que data foi. Então, eu vou colocar na data da última menstruação, eu vou colocar o 5. Vou me basear pelo número 5. Se foi mais ou menos no meio do mês, mas eu não sei exatamente quando, eu vou considerar a data da última menstruação dia 15 do mês. Agora, se foi mais para o fim do mês, e eu também não sei exatamente quando, eu vou considerar a data da última menstruação dia 25. Então, lembrando vocês, se a gente sabe a data, nós vamos colocar lá, por exemplo, 10 de fevereiro de 2020. Mas eu não me lembro a data, mas eu sei que foi no início do mês, então eu vou colocar 5. Se for no meio, mas eu não lembro quando, eu vou usar o 15, vou me basear pelo dia 15. Se for no fim do mês, eu vou estar me baseando no dia 25 do mês. Se a gestante teve seu período menstrual no final de maio de 2018, por exemplo, a sua data da última menstruação será dia 25/5 de 2018, seguindo aí pelo exemplo que foi colocado nos slides. O cálculo da data provável do parto funciona com todas as gestantes? Infelizmente não. Este cálculo é ideal para as mulheres que possuem ciclos menstruais regulares e que saibam a data da sua última menstruação, ou pelo menos o período em que ela ocorreu. Porém, há outras formas de determinar a data provável do nascimento do bebê, com a ajuda de uma equipe de saúde, como através da altura da funda uterina, que é medida pelo toque vaginal, pelo exame de ultrassom, surgimento dos batimentos cardíacos do bebê. Então, pessoal, vai aí uma atividade para vocês entregarem aí no primeiro dia de aula presencial. Então, eu coloquei 2 datas e vocês vão estar aí calculando a data provável do parto, tá? O primeiro exemplo, a data da última menstruação, é dia 1º/12 de 2011. No segundo exemplo, a data da última menstruação será dia 27/2 de 2012. Eu quero só deixar uma dica para vocês. Eu costumo dizer que gestante a gente não discute.
Por que eu costumo falar isso? Gestação é uma coisa única. A mulher ela pode ter tido 10 filhos. Cada gestação é uma coisa diferente. E somente ela sabe o que ela está sentindo. Então, pessoal, lembra que eu sempre falei para vocês, assim, no início de aula, seja um profissional diferente, não seja mais um profissional. Então, para que vocês possam fazer a diferença, é muito importante vocês ouvirem essa gestante. Mesmo que seja uma coisa boba, pode ser boba para vocês, mas não é boba para a gestante. E com certeza pode acontecer de vocês passarem situações que, se vocês não ouvirem essa gestante, não ouvir uma queixa, porque vocês acham que isso é insignificante, isso pode vir trazer uma consequência amanhã. Então, independente, a nossa aula é sobre GO, mas independente disso, escutem o paciente de vocês com carinho, com atenção. Procure entender, procure saber direito essas queixas, procure investigar, faça a diferença, tá? Um grande beijo para vocês e saudade, viu?